Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre o impacto da PEC 45 no Simples Nacional e a situação das micro e pequenas empresas diante da votação do projeto de lei sobre o CARF. O economista Otto Nogami trazendo atualizações da área econômica. No início da semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, realizou uma entrevista coletiva para tratar do programa Desenrola Brasil. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe Marcos Pereira, deputado federal e vice-presidente da Câmara dos Deputados. Fique conosco! Recentemente foi divulgado o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o famoso IBC-BR, que é considerado uma prévia da inflação. Apesar de ser divulgado mensalmente, ele é uma prévia importante justamente para que o Banco Central possa realizar de maneira mais adequada possível a sua política monetária. Um pouco diferente do PIB oficial, calculado pelo IBGE, que é divulgado trimestralmente. Essa última divulgação, apesar de apresentar uma queda no mês de maio de 2%, criou uma certa euforia no mercado pelo fato de que no acumulado em 12 meses, o crescimento da economia foi de 3,43%. Lógico, um resultado que faz a Bolsa se agitar, apresentando alta e, consequentemente, de alguma maneira, atraindo capital estrangeiro que acaba pressionando o dólar para baixo. Os comentários referentes a esse resultado realmente aparentam que o mercado, além de ter recebido de boa forma, ela também cria essa sensação de estímulo de que a atividade econômica ela está voltando à normalidade. Entretanto, temos que tomar um pouco de cuidado, principalmente levando-se em conta que nós estamos ainda no início do segundo semestre e lembrando que o primeiro semestre, caracteristicamente, é um semestre de atividade econômica mais intensa, principalmente em função da colheita das safras de soja e milho, coisa que no segundo semestre já acaba se arrefecendo, ou seja, tem um impacto bem menor sobre a performance da atividade econômica. Então, analisando historicamente, nós percebemos que o segundo semestre é um semestre realmente que tende a apresentar uma queda na atividade econômica, puxada exatamente pela atividade agrícola. Tanto é que as projeções feitas pelo mercado, notadamente no que diz respeito ao Boletim Focus, o Boletim Focus, que representa, na verdade, a opinião do mercado, está estimando para esse ano de 2023 um crescimento de 2,24%. E o detalhe importante, a projeção para 2024 está em torno de 1,3%, ou seja, bem menor do que aquele que é projetado para este ano de 2023. Então, essa diferença de tendências ou de projeções mostram que existe algum problema na atividade econômica. E, sem dúvida alguma, essa performance que nós estamos tendo este ano é fruto principalmente de algumas ações governamentais, principalmente objetivando o aumento no consumo das famílias. Lembrando que o consumo das famílias tem um peso significativo no cálculo do PIB, que é de aproximadamente 62%. Então, qualquer ação do governo no sentido de, por exemplo, reduzir preços dos bens e serviços, isso acaba naturalmente repercutindo sobre o PIB. Por quê? Essa redução de preços permite às famílias reorganizar a sua estrutura de consumo e, consequentemente, passando a demandar mais produtos e serviços. Então, temos que tomar um pouco de cuidado, ter um pouco de cautela, não sermos muito eufóricos com relação a esses números que estão sendo apresentados e prestar um pouco mais de atenção sobre as externalidades que eventualmente possam afetar esse movimento da atividade econômica. O resultado é bom, mas vamos ter cautela. 2024, certamente, dificilmente nós teremos todos esse conjunto de estímulos dados até o momento,
perdurar ao longo do próximo ano. Estivemos na Fundação Vanzolini, referência nacional no gerenciamento de programas de alto desempenho, e trazemos para você uma grande oportunidade. Quero convidar a todos a participarem desse curso de formação da Indústria 4.0 para a pequena e média empresa, que busca difundir os conhecimentos a partir dessa pesquisa patrocinada pela Comissão Especial para a América Latina, um curso em parceria com a Universidade Nacional de Rafaela, com a Universidade Nacional da Colômbia, e vai abordar temas dos novos vetores dessas novas tecnologias revolucionárias, tais como internet das coisas, manufatura aditiva, impressão 3D, aplicação da inteligência artificial em desenvolvimento de projetos, aplicação do blockchain e segurança da informação, aplicação da robótica e automação de baixo custo e aspectos da relação homem-máquina dentro desse novo contexto. É um curso de 62 horas, totalmente online, com aulas ao vivo e gravadas, terá tradução simultânea do espanhol para o português e vice-versa, e quero então reiterar o convite a todos a participarem desse curso. Aqueles associados ao SIMP terão uma condição especial de investimento, e mais informações vocês podem encontrar no WhatsApp indicado aqui abaixo. Muito obrigado, até lá! O que as últimas votações na Câmara dos Deputados alterou para a micro e para a pequena empresa, tanto em relação à PEC da reforma tributária, como ao processo administrativo fiscal no âmbito do CARF? Na verdade, muito pouco. No que diz respeito à reforma tributária, está assegurado na própria projeto de emenda constitucional a manutenção do Simples Nacional. Portanto, a micro e pequena empresa optante do Simples Nacional, mesmo após a efetivação da reforma tributária, continuará podendo ser optante desse regime tributário. O que muda é a possibilidade de ela optar ou pela manutenção do Simples Nacional, dentro do Simples Nacional, ou optar pelo outro regime, no qual ela poderá apropriar e transferir créditos tributários, fazer conta e ver qual é o procedimento, qual é o regime mais benéfico a ela. No âmbito do processo administrativo fiscal no CARF, o que vinha no projeto de lei em relação às micro e pequenas empresas era um limite. O que antigamente se tinha como R$60 mil como limite para que um processo administrativo pudesse chegar ao CARF, a partir desse valor, portanto, estaria sujeito a esse duplo grau de jurisdição colegiada, o projeto colocava que só iriam ao CARF os processos administrativos fiscais cujo valor fosse superior a 1.000 salários mínimos. Esse item, esse artigo do projeto de lei foi retirado, entendendo que não seria cabível nesse momento. Portanto, o que foi aprovado é uma verificação de critérios e formas de julgamento do processo administrativo no âmbito do CARF, consagrando o voto de qualidade, ou seja, o representante fazendário, presidente da turma, é que daria o voto de qualidade no caso de empate. Isso até nós temos alguma ressalva, porque o próprio Código Tributário Nacional prevê que a legislação tributária deve ser interpretada da forma mais benéfica, mais positiva ao contribuinte. De qualquer forma, no que diz respeito à micro e pequena empresa, pouco vai ser alterado, nenhum efeito em relação ao Simples Nacional ou mesmo no que diz respeito aos processos administrativos fiscais quanto ao acesso à segunda instância recursal. Isso foram vitórias do SIMP. O SIMP trabalhou arduamente junto a deputados, a vários congressistas, entidades, senadores, formadores de opinião, junto ao próprio Poder Executivo, para assegurar o tratamento diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte. Você conhece alguma empresa ou pessoa que não tenha problemas? Onde elas resolvem? Conheça o Hub Simp, a plataforma que oferece a conexão entre você e quem resolve seus problemas. Veja algumas das soluções: capital de giro, antecipação de recebíveis,
comércio exterior, importação e exportação, estruturação de empresas, abertura e alteração de empresas, certificação digital, gestão tributária, fiscal e dívidas. Hub Simp. Acesse www.simp.org.br. No início da semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, realizou uma entrevista coletiva para tratar do programa Desenrola Brasil. Evento que teve como objetivo explicar como serão as etapas do programa. Uma delas começando hoje, né, que é a desnegativação de débitos até R$100 nos serviços de proteção de crédito. Nós liberamos recursos para o sistema financeiro da ordem de R$50 bilhões para que o sistema bancário faça a renegociação da dívida com um estímulo de balanço importante para as operações bancárias, e as empresas de proteção de crédito estão subindo no sistema as dívidas que foram inscritas até 31 de dezembro de 2022, para que nós possamos fazer, depois desse upload, possamos fazer o leilão de descontos, a partir dos quais será feita a triagem daquilo que será garantido pelo Tesouro Nacional e vai poder ser parcelado pelo sistema bancário com o aval do Tesouro. Então, são etapas que vão se desdobrar ao longo de hoje para os próximos meses. Para a realização desse programa, o Ministério da Fazenda vai liberar R$50 bilhões para o sistema financeiro. Os bancos eles estão dando os descontos em função do estímulo que o governo criou, de antecipar um crédito presumido à razão de 1 para cada real descontado. Esse é o estímulo que está sendo dado para os bancos. Então, se ele tem uma dívida de... A pessoa tem uma dívida de R$10 mil e o banco fez um acordo de R$10 mil por 3, esses R$7 mil de desconto, ele vai poder antecipar de crédito presumido e vai liberar espaço no balanço para as operações de rotina do banco. Esse é o estímulo. Clube Simp Vantagens. Um presente para você que utilizou ou utiliza algum serviço do Simp. Economize seu dinheiro em mais de 300 estabelecimentos com descontos de até 60%, serviços gratuitos e sorteios para você. Como fazer? Acesse clube.simp.org.br e preencha o formulário e pronto. Acesso totalmente gratuito e fácil. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Marcos Pereira, deputado federal, vice-presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Partido dos Republicanos. É um prazer tê-lo conosco. Um prazer, uma satisfação, doutor Cury, voltar aqui e falar com os seus telespectadores sobre a Agenda Brasil, sobre a pauta que interessa às empresas brasileiras. Na última vez que tivemos a honra e o privilégio em recebê-lo, o senhor falou que teríamos aprovação da reforma tributária, como de fato ocorreu no Congresso, e queremos registrar aqui nosso agradecimento pela aprovação e manutenção do Simples Nacional, mas fazer o pedido de, no momento certo, aumentar o teto de enquadramento. Como é que o senhor vê a evolução disso e o sucesso que foi a votação na Câmara dos Deputados? Eu me lembro muito bem que você me perguntou sobre a possibilidade de uma aprovação da reforma tributária. E eu disse que nós seguramente aprovaríamos, e isso foi feito há aproximadamente 15, 20 dias atrás. É importante ressaltar, doutor Cury, que a reforma tributária, digo eu, é a mãe de todas as reformas. Em 2019, nós fizemos a reforma previdenciária, tem lá na pauta da Câmara
enviada pelo governo anterior, o governo do Bolsonaro, uma reforma administrativa, mas a tributária é aquela que vai trazer, quando promulgada e quando totalmente implementada, vai trazer segurança jurídica, previsibilidade, simplificação na arrecadação de tributos sobre consumo. Só em reunir 5 tributos em um só já vai facilitar muito a atuação e a forma das empresas responderem ao fisco. Eu vejo com muito otimismo. Nós tivemos ali algumas exceções que foram colocadas, como o senhor mencionou, do Simples, algumas exceções para o agro, que é extremamente importante, exceções para o setor de bar e restaurantes, porque tem muita mão de obra agregada, também para o turismo. Eu acho que o Senado agora tem, obviamente, nesse próximo semestre legislativo, que começa em 1º de agosto, a expectativa, eu conversei com o relator lá no Senado, o senador Eduardo Braga, é de que eles possam aprovar até outubro deste ano a versão final. Provavelmente o Senado vai fazer algumas modificações e, dependendo da modificação que for feita, ela volta para a Câmara. Eu quero assegurar para os telespectadores, para os empresários que nos assistem, que seguramente ainda neste ano nós teremos uma reforma tributária publicada e promulgada pelo Congresso Nacional. É óbvio que, só para concluir, não é a reforma ideal. Infelizmente, o mundo ideal é bem diferente do mundo real, mas foi a reforma possível, o que já será, não tenho dúvidas, um grande avanço. Só a simplificação, a unificação de 5 tributos em um, vai simplificar demasiadamente o sistema e vai, obviamente, trazer segurança jurídica e previsibilidade para as empresas que aqui no Brasil contribuem. Eu tenho certeza que o Congresso Nacional, seu partido, enfim, os deputados, senadores, não implementarão um aumento de carga tributária. Isso é real? Esse é o objetivo. Aliás, é óbvio, né, que existe um segmento, alguns segmentos aí que vão ter um incremento de aumento do que eles recolhem hoje, mas tem outros segmentos que vão ter redução. Por exemplo, você sabe que a média de tributação na indústria é de 34% a 37%. Essa é a média da carga tributária. Deverá reduzir para 25%. Sim. Por outro lado, no setor de serviços, a média é 15%. Também deverá ter um aumento no setor de serviços. E, infelizmente, a reforma tributária é isso. Alguém ganha e alguém perde. Não dá para todos ganharem. Como em tudo na vida, um ganha, um perde, etc. É verdade. Bom, como é que o senhor vê daqui para frente o Brasil? Porque o Brasil passa pelo Congresso Nacional. O senhor é um vice-presidente, presidente de um partido que tanto luta em defesa da livre iniciativa do setor privado. Como é que o senhor vê o encaminhar da economia? Como é que o senhor vê o momento dessa polarização? Eu acho que a economia, pelo menos é o que eu não sou economista, eu sou advogado, sim, mas a economia, pelo que eu ouço de vários economistas de várias correntes políticas diferentes, ela tende a caminhar bem. Nós temos aí já uma queda na inflação, o Banco Central deve, a partir de agosto, tem sinalizado que a partir de agosto deverá reduzir os juros. Redução de juros será, obviamente, convertida em investimentos, e investimentos gera emprego. Sim. O governo federal vai lançar aí um novo PAC, e só o governo federal prevê investir 60 bilhões nos próximos 3 anos em infraestrutura. Para além desses 60 bilhões, terá também participação público-privada, será feito com participação da iniciativa privada, o que se prevê, então, um incremento aí de investimentos na casa de 300 bilhões em 3 anos. Isso, obviamente, gerará emprego. Gerando emprego, gera renda. Claro. Então, eu vejo a economia, de certa forma, com muito otimismo. Eu acho que vai haver um crescimento. A gente tem... É importante registrar aqui que claro, eu não apoiei o candidato Lula, o então candidato Lula, hoje presidente da República. Meu partido, que eu sou presidente nacional,
não faz parte da base aliada do Lula, mas nós não fazemos oposição ao Brasil. Sim. Então, as pautas que são importantes para o Brasil, nós vamos ajudar, vamos colaborar e vamos apoiar, como foi a reforma tributária. Agora, a gente brinca lá que, em Brasília, o meio político, que o Lula é um homem de sorte, porque a economia, ele ganhou a presidência, uma margem muito pequena, mas a economia vai responder favoravelmente. É o que se espera e é o que se está desenhando. No campo político, infelizmente, eu não vejo o fim da polarização no curto ou até mesmo no médio prazo. Aliás, o Brasil sempre foi polarizado. Quem fazia antagonismo ao PT era o PSDB. Mas agora tem aí esse grupo político mais ligado ao ex-presidente Bolsonaro, um pouco mais à extrema-direita, um pouco mais aguerridos, vamos dizer assim. Sim. Eu acho muito pouco provável que essa polarização se equalize aí no curto e no médio prazo. Mas faz parte, o debate é assim, a democracia é assim mesmo, e o Brasil é grande e é forte, e a gente vai seguir, com essa reforma e com essas condições que nós estamos dando, a gente vai seguir crescendo e sendo aí um dos principais players do mundo e da economia mundial. Na verdade, teremos assim um momento de oposição, mas com responsabilidade. Quer dizer, o Brasil acima de qualquer interesse e a luta pelo desenvolvimento, e claro, tendências que, aliás, faz parte da democracia. É verdade. É isso? Eu acho que é isso, acho que caminha por aí. Eu sempre digo que o Congresso eleito em 2022, em outubro de 2022, quando eu falo Congresso, eu estou falando dos senadores, né, os 27 novos senadores, entre os que são novos e os que foram reeleitos, salvo engano, só 5 senadores foram reeleitos, e também a Câmara dos Deputados, com precisamente 229 novos deputados, é um Congresso de centro-direita, não é um Congresso de centro-esquerda. Todavia, o governo federal eleito é um governo de esquerda. Então, as pautas, principalmente econômicas, que não forem muito ao lado mais à esquerda, eu acho que elas poderão avançar. Aquilo que for como aquilo que nós chamamos de retrocesso, nós não vamos, obviamente, permitir que avance. Como, por exemplo, revogar a autonomia do Banco Central, revogar a reforma trabalhista que foi feita em 2017, no governo do Michel Temer, revogar o marco do saneamento. Isso a gente pode até aprimorar, podemos fazer um ajuste, mas essas pautas, penso eu, pelo Congresso que foi eleito, não vai ter avanço. Porque claro, é sabido que o governo quer fazer essas mexidas. Então, é uma oposição ou uma independência, poderíamos dizer assim, com responsabilidade. Qual o maior desafio, na sua avaliação, que vai passar pelo Congresso Nacional, vamos dizer, esse ano ou o primeiro semestre do ano que vem? Eu ainda colocaria, Cury, a reforma tributária como o desafio. Eu disse agora no início do programa que eu tenho muita expectativa, muita esperança que ela seja promulgada ainda neste ano. Mas o Senado tem o seu time, é preciso que ela avance lá. A expectativa é, repito, que seja até outubro, aprovada lá, volte para a Câmara, porque eles vão seguramente fazer algumas modificações, e a Câmara, então, aí, novembro, dezembro, dê a palavra final e seja ela promulgada. Nós precisamos ficar em cima para que isso aconteça ainda neste ano. Que é o grande desafio. É o grande desafio. Enquanto isso não se efetivar, enquanto ela não for efetivamente promulgada, nós não temos ainda uma reforma. Um outro tema que está lá na Câmara é a volta que já passou na Câmara, o Senado mexeu, é a volta do arcabouço fiscal, o novo teto dos gastos, o novo controle das contas públicas. Nós vamos agora, a partir de agosto, nos debruçar sobre este ponto, e eu acho que a gente precisa sim avançar. É melhor ter alguma coisa do que não ter nada. Claro. E, tirando isso, a gente precisa, penso eu, eu defendo, avançar numa reforma administrativa.
É óbvio que o governo, por ser um governo de esquerda, não vai querer avançar nessa pauta. Governos de esquerda são muito pró-funcionalismo público, mas nós precisamos ajustar isso também. Eu diria que para os próximos anos esse seria o grande desafio. Para este ano ainda é efetivamente aprovar a tributária e o arcabouço fiscal. A economia, no ano que vem, se for aprovada a reforma tributária esse ano, ela terá um incremento na sua avaliação? Terá um incremento, sim. Há estudos, aliás, que dão conta de que quando a reforma estiver plenamente efetivada, porque ela vai ter uma transição. Sim. Ela começa efetivamente a valer a partir de 26 e se concretizará em 2033, portanto, daqui a 10 anos. Sim. Então, há estudos de que tem um potencial de incremento aí de 12% no PIB brasileiro, porque vai, obviamente, trazer muita segurança para aqueles que investem e que investirão no Brasil. Eu fui ministro de Indústria e Comércio no governo do Michel Temer, visitei 16 países e tive, em 2 anos que fui ministro, mais de 1.500 audiências, mais de 1.500 agendas. E todos os empresários, sejam brasileiros e também multinacionais, que se reuniram comigo, reclamavam do sistema tributário brasileiro. É uma coisa que só existe aqui no Brasil e eu acho que isso vai ter um incremento significativo, vai atrair investimentos emaranhado gigantesco. Né? Muito grande, muito confuso, muito complexo. Eu pediria as suas considerações finais, que nós chegamos ao final do nosso tempo. É uma satisfação voltar aqui, falar com seus telespectadores e dizer que o Brasil é grande, o Brasil é forte, nós vamos superar todas as dificuldades, mesmo politicamente falando, numa polarização que existe e continuará. A gente vai fazer o Congresso Nacional com muita responsabilidade, com muita tranquilidade e serenidade as medidas, vai fazer as reformas que o Brasil precisa para avançar. Vamos ter fé e esperança, porque o nosso Brasil tem superado crises e vai continuar superando. Dr. Marcos Pereira, queremos agradecer muito a sua participação e a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Jovem Aprendiz Paulista, saiba mais, acesse esse site.